Que negócio é esse? Né? Igreja que aceita. Quero saber da tua história. Legal. Tua conversão, tua história primeiro, antes de falar com a Andressa, quero saber da tua história Legal. de conversão. Bem, eu sou Felipe, tenho 36 anos. Eu me converti com 9 anos de idade. Como foi? Eu trabalho... Não, na cristã? verdade, não. Não? Eu levei toda a minha família para a igreja. Eu comecei a trabalhar com 9 anos de idade. Eu venho de uma família bastante desestruturada, uma família periférica. O meu pai... Nasceu onde? Eu nasci em São Paulo, nascido e criado no bairro da Penha, na zona leste de São Paulo. E me recordo do dia em que eu conheci a Jesus. Eu andava pela rua e eu escutei uma moça cantando e aquela voz me chamou muito a atenção. E aí eu entrei na igreja. E quando eu entrei na igreja, eu fui tocado por uma presença sobrenatural e eu voltei para casa. Qual era a igreja? A igreja que eu ia chamava Casa de Oração. E quando eu voltei para casa, que era um lugar que eu não gostava de ficar, porque nós morávamos num cômodo e cozinha, meu pai perdido no mundo das drogas, minha mãe trabalhando muito para nos sustentar e eu na rua trabalhando também. E quando eu conheci a Jesus, foi um encontro verdadeiro. E aí, com o passar dos anos, você vai se percebendo, você vai vendo que você não vai se encaixando nos padrões. Mudei muito de colégio, sempre fui uma criança que destoava do comportamento natural dos meninos, assim vamos dizer. Sofri muita violência. Na minha época, eu venho de um lugar onde o bullying ainda não existia, né? Era uma zoação sem fim, né? O bullying é uma palavra moderna, claro, que nós ouvimos apelidos, mas eu fui chamado de inúmeros nomes. Mas apanhava também? Apanhava, cheguei a apanhar. Cheguei a apanhar, fui vítima de 3 abusos. Na escola? Não, na igreja. Na igreja? Na igreja. Um deles aconteceu na igreja. A minha vida ela foi marcada por muitas dificuldades, assim. Eu não me recordo, Vilela, de nada ter sido fácil para mim. Sempre foi muito difícil, porque todo e qualquer lugar que eu já passei, eu sempre fui rejeitado. Rejeitado pela minha voz, rejeitado pelo meu jeito, rejeitado pela forma de me expressar. A gente fala hoje sobre haters, né? Porque os haters... Desde que eu nasci, eu tive hater. Então, as pessoas muitas vezes me perguntam, como é que você lida com isso? E aí eu respondo, não lidando, porque o que falam sobre mim... Então, mas qual que era a tua reação? Você ficava mais na verdade, eu ficava bastante introspectivo. Tinha amigos ou não? Poucos. Mais as meninas. Tá. Mais as meninas. E muitas vezes elas me defendiam. Porque eu cheguei a apanhar muitas vezes. Né? Chegou a levar professores, a direção da Cheguei, escola? mas nada podia fazer. Nada era feito, na verdade. Né? E muitas vezes eu sofria calado. Simulava, às vezes, situações assim de falar para o meu pai, para minha mãe, olha, eu não quero ir para a escola porque eu não estou me sentindo bem, mas na verdade não era isso, porque eu apanhava. Você não falava a verdade? Não falava a verdade. Assim como o episódio... Mas teria acolhimento se você falasse a verdade, você acha? Não teria. A minha mãe é uma mulher que a vida toda sempre trabalhou, né? Pouco ela ficava em casa, sempre foi muito dedicada, minha mãe. E meu pai estudou até a 4ª série do ensino fundamental, vem também de uma realidade extremamente precária. E hoje eu entendo que o que eles foram para mim foi o melhor que eles podiam me oferecer. E quando você tem esse entendimento, né, você recalcula, você ressignifica, você perdoa. E eu vim com uma missão, de fato, para vir nesse mundo para transformar. Né? E eu pude levar minha mãe para a igreja, eu pude levar meu pai para a igreja, as minhas irmãs para a igreja. A minha vida ela sempre foi marcada por muitas superações. Né? E se não fosse a fé, eu não estaria aqui, eu não estaria de pé. É impossível eu ter superado tudo que eu superei. A fome, o preconceito, o abandono, a solidão, a rejeição, se não fosse o amor de Deus sobre a minha vida. E é exatamente isso que, em 36 anos, me faz ficar em pé. As marcas, elas ficam. Claro. As marcas ficam. Eu
cresci na igreja, então, veja bem, eu era impedido de muitas vezes cantar na igreja porque a minha voz era fina. Já era fina. Já era fina, sempre foi fina. Né? Musicalmente falando, eu tenho uma tessitura vocal, uma classificação vocal que poucos homens têm. Eu sou um contratenor. Então, Andressa já teve a oportunidade de me ouvir cantando ao vivo. Quem não me vê e só me escuta, acha que é uma mulher. Né? E a gente tem outras referências musicais dentro do cenário da música, como Ney Matogrosso, como Edson Cordeiro, que são contratenores. E essa classificação dentro do mundo gospel, ela não é muito bem aceita, né? Por toda a religiosidade, por todo o preconceito que existe dentro da igreja. Eu sempre fui uma pessoa voltada para a arte, né? Eu sempre fui muito comunicativo, sempre fui uma pessoa que gostava de me expressar cantando, dançando, e eu não podia. Por quê? Por conta dos trejeitos. Eu passei por inúmeras sessões de cura interior, né, que são processos de libertação sobre o homossexualismo, né? Nessa época, teu entendimento era diferente? Eu nunca me senti culpado. Não? Eu nunca me senti culpado, porque eu sempre viam tive... como pecado. Claro. No fundo, eu falava assim, mas peraí, que diabo é esse que não sai? Que eu faço jejum, eu faço oração. Falavam que poderia ser possessão possessão também. Demoníaca. E cheguei aí a retiros para ficar isolado, para entender o que acontecia, e nunca nada aconteceu. Né? Eu fui crescendo, eu fui me percebendo. A minha vida sempre se resumiu em trabalhar, estudar, honrar meu pai, minha mãe, minhas irmãs, ir para a igreja. Eu não sei o que é a promiscuidade, eu não sei o que é a libertinagem. A minha vida sempre foi muito direcionada e sempre muito focada em sair da realidade na qual eu me encontrava para conquistar o melhor de Deus sobre a minha vida. E eu tenho muito orgulho da minha história. Você não tinha atração por outro homem? Quando eu era mais novo, eu não sabia, eu não conseguia identificar se era atração, se era a vontade de estar perto, a falta do carinho, porque eu não tinha carinho, né? Assim, eu não tinha carinho de amigos. Meu pai sempre muito bruto. Eu não tinha esse lugar de acolhimento. Então, eu não sabia. E eu tentei. Eu tentei muitas vezes. Eu tentei me relacionar com mulheres. Eu me forcei a isso. Mas não era aquilo que eu queria. Algo faltava ali. E aí, com 21 anos, na faculdade, conheci um rapaz. E ali... eu já tinha tido, infelizmente, o episódio do abuso, que isso me deixou muitos traumas. Eu fui falar... Quantos anos? Eu tinha 14 anos. Tá. Eu fui falar sobre isso 16 anos depois que aconteceu. E aí eu conheci esse rapaz na faculdade e nós nos relacionamos ali por volta de 2 anos. E quando eu realmente me entendi, eu cheguei na minha mãe e falei, mãe, eu sou assim. Né? A minha mãe... as mães, elas militam muito, né? Entre a carne, entre o amor. Foi muito difícil para minha mãe, porque se a gente for analisar, Vilela, e sejamos aqui francos, né? Eu não sei se você é pai, Sou. mas um pai e uma mãe, eles não idealizam que o filho seja gay ou lésbica, ou uma travesti, ou uma transexual. Até porque sabem da dificuldade que vai ser, exato, né? Então... os meus pais idealizaram isso. E foi um choque para o meu pai, que vem de um lugar de droga, de roubo, né? Um lugar extremamente perigoso, né? Machista, onde eu cheguei a escutar do meu pai, eu prefiro ter filho bandido do que filho, com perdão da expressão, viado. Eu cresci ouvindo isso, né? Eu apanhei muito por conta disso. Né? Vira homem. E eu, uma criança livre, leve, né? Sempre emanando paz e bondade por onde eu passava. Com 21 anos eu me assumi. Dado isso, eu passei um período... Ainda morava com seus pais? Assim? Morava. Meus pais ainda eram casados nessa época. Eu saí de casa, eu fui morar de favor na casa de um amigo, porque a situação ali foi muito conturbada.
Depois de um tempo, os meus pais se separaram porque o meu pai caiu de vez nas drogas. O meu pai virou morador de rua, para você ter uma noção, Poxa. usando crack. Mas essa história, hoje ela está começando a ter um final feliz. Eu consegui resgatar o meu pai da rua. Hoje meu pai não é morador de rua, hoje meu pai mora numa pensão, onde ele voltou a ter dignidade. E mesmo com a falta de amor, de trato, de tato, de respeito, eu nunca deixei de amar o meu pai ou a minha mãe. Porque eu acredito muito que mais do que as palavras, as atitudes, o nosso comportamento mostra e revela o nosso caráter. Seja ele como pessoa, seja ele como cristão. E ao decorrer desses anos todos, eu fui me percebendo. Saí da igreja, porque eu fui convidado a me retirar. Né? Olha, você sabe que você está em pecado, você não pode ficar aqui, por favor, saia. E saí. Passado uns 6, 7 meses, né, imagina, nascido e criado na igreja, vamos dizer assim, faltava alguma coisa. Eu nunca fui uma pessoa intolerante e eu me permiti conhecer outras religiões, porque eu acho que a gente só pode falar de algo quando a gente conhece. E eu fui em outros lugares, sem qualquer tipo de preconceito. Fui, entrei, sentei, vi, mas algo faltava ali para mim. Com o passar do tempo, depois de uns 7, 8 meses, eu conheci o Evangelho Inclusivo. Eu iniciei a minha jornada no Evangelho Inclusivo numa igreja que hoje já não existe mais, que se chamava Igreja para Todos. Fiquei durante muitos anos nessa igreja e há 12 anos eu faço parte da Igreja Cristã Contemporânea, cujos pastores presidentes são o pastor Marcos Gladstone e o pastor Fábio Inácio, ambos casados, com 4 filhos. Né? Nós temos hoje, são 8 igrejas espalhadas pelo Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, agora vai abrir uma no Sul. E durante todo esse período na igreja, na Contemporânea em específico, foi o lugar onde a minha vida, de fato, foi totalmente transformada.